Olá, seja muito bem-vindo a mais um comentário Estudo Bíblico. Neste comentário nós vamos falar mais especificamente sobre o livro de Apocalipse. No comentário passado, nós falamos sobre o livro de Daniel, nós entendemos quem foi um pouco mais, quem foi o profeta Daniel e como ele foi usado por Deus para receber visões. E nós enfatizamos as duas primeiras visões de Daniel que tratam da volta de Jesus. A visão da estátua de Daniel, no qual o fim dela, ela finaliza com a era de ferro com barro, que é a era que vivemos hoje, a era onde Roma está recuperando a sua supremacia. Desde 1929, Roma está recuperando a sua supremacia na era dos pés da estátua de Daniel, a era do ferro misturado com o barro, em que o Senhor nos relata que o ferro não se mistura com o barro. É algo que não agrada ao Senhor, portanto, a era que nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Isso está em Daniel 2, na visão da estátua de Daniel. Mais adiante, em Daniel 7, nós também mencionamos a profecia dos 4 monstros de Daniel, que também termina com o chifre pequeno, que também é representado pelo papado na era de hoje, onde Roma está também novamente retratado nesta visão também, recuperando a sua supremacia. O papado, o chifre pequeno de Daniel 7 também. Então, com essas visões em mente, nós vamos entrar hoje no estudo do livro do Apocalipse. Jesus também, eras depois, deu visões para João, o apóstolo João, que ficou exilado no dia do Senhor, no sábado, na ilha de Patmos. E ali ele recebeu as visões diretamente de Jesus. Recebeu muitas visões. Nós podemos dividir o livro de Apocalipse em 4 ciclos de 7. E nas 7 igrejas, no início do livro, nós temos na progressão da história as épocas cristãs da história, terminando em Laodiceia, que é a 7ª igreja, quando em 1844 surge a abertura do primeiro selo, surge concomitantemente com isso o início do juízo dos mortos, surge um movimento na terra em que guarda toda a lei de Deus. A lei de Deus é restaurada na terra com o movimento em 1844. E alguns sinais, cumprimento parcial de sinais, como terremotos, demonstraram o início do juízo dos mortos. E assim, o livro progride, começando a abertura do primeiro selo para 1844. E nós temos então o cavalo branco, representado pela pureza da doutrina dos mandamentos de Deus. Depois também temos a abertura do segundo selo, com o cavalo preto, o terceiro selo com o cavalo vermelho e o quarto selo com o cavalo amarelo. E assim seguimos no livro do Apocalipse e depois temos a era do 5º selo, que é a era do juízo dos mártires, que ainda não terminou. E estamos então vivendo essa época do 5º selo e aguardando a abertura do 6º selo, que será precedida pelo grande terremoto, onde haverá o selamento do Deus vivo, o selo do Deus vivo. O selamento e o juízo dos vivos irá começar com a abertura do 6º selo. Depois haverá os 3 anos e meio da supremacia de Roma e depois haverá a queda de Babilônia, queda de Roma, queda do papado e também neste intervalo haverá o fim da graça, que é o jogar do incensário, a abertura do 7º selo. É o fim da graça, a abertura do 7º selo não será a volta de Jesus, mas o fim da graça, porque antes da volta de Jesus haverá as 7 trombetas e as 7 pragas. Nós temos, dentre esses 4 ciclos de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas, há uma diminuição na proporção do tempo da duração destes ciclos, fica evidente isso, sendo que as 7 pragas são bem mais curtas
que as 7 trombetas também, que são bem mais curtas que os 7 selos, que são bem mais curtos que as 7 igrejas. Então, depois de tudo isso, né, na última praga, nós temos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, temos o novo céu e a nova terra. E é muito importante que nós estudemos esses eventos, que nós entendamos pelo menos dessa maneira como foi falado aqui, que é a maneira que a Bíblia nos apresenta, né? E entendamos que os poderes revelados, toda a profecia remete para Roma, para o papado, que é a besta do mar. A besta do mar e que após 1844 passou a ser chamada pela palavra de Deus, pelo Senhor, de a grande prostituta. A prostituta mãe das meretrizes. Ela não poderia ser chamada assim antes de 1844, porque o Senhor nosso Deus é um Deus de justiça e ainda não existia um movimento na terra que haveria de resgatar toda a lei de Deus, como ele existe hoje. Então é muito importante que você tenha esses conceitos em mente, para que você possa entender a tua Bíblia, para que você possa estudá-la com propriedade, para que você possa ficar livre dos enganos. Então nós temos 3 poderes do mal revelados nestes livros de Daniel e Apocalipse: Satanás, o dragão, a besta do mar, que se tornou a prostituta a partir de 1844, e a besta da terra, que é retratada pelo poder dos Estados Unidos da América, aquele que se parece com o cordeiro, mas tem falado como o dragão, que formará uma imagem à besta do mar, fazendo com que toda a terra adore a besta do mar e que Roma recupere a sua supremacia no tempo do fim. Então tudo isso ocorre de maneira cronológica, assim como descrito no livro do Apocalipse. É importante que você volte então a esse estudo, que você refaça esses conceitos, que você assista ao próximo comentário, que você leia os slides, que você se firme nesses conceitos, para que você não seja enganado por ventos de doutrina, por contaminações de vinho de Babilônia, que são doutrinas que defendem esses poderes do mal, defendem o papado, defendem a besta da terra também, e não apontam os pecados de Babilônia. Mas o servo de Deus hoje ele deve pregar apontando os pecados de Babilônia e assim em fidelidade com a palavra de Deus. Então que Deus te abençoe, até o próximo comentário. Fique com Deus.